Olá, alma desperta! Seja muito bem-vinda à nossa aula especial, onde eu vou te contar quais são os 3 pilares que vão fazer de você uma taróloga próspera, confiante e diferenciada. Pega aí o seu cafezinho, eu já tô com o meu aqui. O nosso papo aqui é descontraído, tá? De amiga para amiga. Se você ainda não me conhece, eu sou a Kathleen, taróloga há 7 anos. Já atendi mais de 15 mil pessoas, vivo exclusivamente do tarô há 7 anos e já formei dezenas de alunas no DP Tarô, muitas que já estão prosperando, muitas que fizeram transição de carreira para viver só do tarô e o pontapé delas foi o meu curso. Hoje, o meu maior propósito, o meu maior objetivo é guiar outras mulheres para também conseguirem construir uma renda estável, trabalhando no conforto de casa, com as cartas, com muito propósito, né? E o que mais me motivou na construção do DP Tarô, meu curso completo, foi quando eu engravidei, porque foi daí que eu me conscientizei do quanto é um privilégio nós, mães, podermos cuidar das nossas crianças em casa, trabalhando de casa, sendo mais presentes. Então, assim, isso foi o que me impulsionou a criar o DP Tarô. Então, por isso que ele é muito especial para mim, é o meu maior propósito enquanto taróloga. Bom, então já estamos apresentadas, vamos ao que interessa, ao tema da nossa aula de hoje. Ao final dessa aula, eu vou te dar um bônus especial, um tema que vocês me pedem muito, sobre como que é possível, de fato, prosperar com o tarô, começando do zero, zero. Mas antes de entender como que você vai prosperar com o tarô, você precisa primeiro entender quais são os diferenciais que vão fazer com que as pessoas queiram consultar de você, que vão te trazer autoconfiança, segurança, para de fato começar a cobrar pelos seus atendimentos. Bom, qual que é o primeiro pilar essencial para você ser uma excelente taróloga? Você ter uma base muito sólida sobre o tarô. Porque o que eu vejo muito hoje em dia, gente, tem centenas de tarólogas, cada hora brota uma. Só que o que acontece? Eu percebo que as tarólogas que têm chegado hoje em dia são aquelas que, assim, balançou uma árvore, caiu 10 igual, sabe? É muito difícil você ver alguém que se diferencia no meio de todas que falam a mesma coisa, que postam a mesma coisa. E quando você faz o básico, o essencial bem feito, você já se torna um diferencial. Porque a maioria, gente, nem o básico bem feito faz. Então, o que é você ter uma segurança na base? É você saber com profundidade, sem decoreba, todos os significados dos arcanos maiores, dos arcanos menores, entender bem os naipes, como que eles se correlacionam numa tiragem, saber trazer mensagens profundas do tarô, saindo do superficial, sabe? Que é o que eu vejo muito hoje em dia. Gente, parece que as pessoas hoje em dia aprendem tarô no livrinho. Compra o tarô, vem com o livrinho e aprende o tarô assim. Não tem cabimento um trem desse, não? E aí depois fica falando, porque todo mundo dá certo com tarô, menos eu. Mas pelo amor de Deus, né? Vai dar certo como? Quem que vai querer se consultar com uma pessoa que sempre tá no raso, que sempre tá trazendo o superficial? Então, assim, um primeiro passo que vai te destacar e te empoderar enquanto taróloga é você sair do raso. É você realmente ir a fundo nas cartas. Tarô não é decoreba. Se você viu alguém ensinando tarô através de palavras-chave, o mago é iniciativa e ação e individualidade. A papisa é recolhimento e introspecção. Se você viu alguém falando isso, foge disso. Porque se você fica presa nas palavrinhas-chaves, a sua consulta sempre vai ser extremamente rasa. Por quê? Porque você não vai ter repertório. Se você não tem repertório, como que você vai elaborar ali as questões? Então, a primeira coisa é você ter profundidade, é você estudar de uma maneira profunda, de forma a não só decorar as cartas, mas a vivenciar a energia das cartas na sua vida, no seu dia a dia. Mas como assim vivenciar as cartas? O que tem a ver viver as cartas no meu dia a dia? Gente, tem tudo a ver. Os arcanos do tarô representam a nossa própria jornada de vida.
No DP Tarô, você vai ter uma aula super especial, que é a primeira aula dos arcanos maiores, onde eu conto toda a jornada do louco pelos 22 arcanos maiores. E o que significa isso? O louco é como se fosse nós, e ele vai percorrendo carta a carta por tudo que a gente passa na nossa vida. O tarô nada mais é do que um desenho da nossa vida. Por isso que ele é universal, ele dá certo em qualquer lugar que você for, as mensagens sempre darão certo, sempre vão se encaixar, porque ele retrata a nossa própria vida. Então anota isso, a sua segurança com as cartas não vai vir do dia para a noite, de você abrir um livrinho, fazer uma tiragem e ler. A sua segurança com as cartas vai vir quando você se aprofunda, quando você realmente enxerga o tarô na sua vida. Quando você tem repertório com as cartas, quando você aprende com profundidade, você não fica insegura na hora da leitura, porque não vai travar, você não vai ficar, ai, essa carta significa isso, essa isso. Não, você vai saber unir as cartas e assim passar uma mensagem completa e profunda para a pessoa. Segundo pilar importante que você entenda, o tarô resolve dores reais. Quando alguém te procura para uma consulta de tarô, muito provavelmente essa pessoa está passando por um momento conflituoso da vida dela, um momento conturbado, e muito além de você só ser uma intérprete aqui dessas cartas, você precisa ter acolhimento, empatia, escuta. A maior parte das tarólogas hoje em dia não faz isso. Eu sei por experiência própria, porque eu também sou consulente e eu já me consultei com tarólogas que, por exemplo, faziam uma pergunta avulsa, ela nem queria entender o contexto, eu só mandava a minha pergunta objetiva e ela respondia no áudio de 2 minutos. Percebe como que isso é desumano, gente? Quem procura o tarô, muitas vezes, quer ser ouvida. Eu falo que, assim, o tarô, ele é uma ferramenta terapêutica. Não é terapia, não substitui terapia. Mas é basicamente assim, quando a pessoa procura uma psicóloga, ela quer ser ouvida. Ela entende que é uma pessoa que está ali ao dispor dela para escutá-la. Quando alguém procura o tarô, é quase a mesma coisa, a pessoa quer falar sobre as angústias dela. Por quê? Porque na psicologia, numa terapia, a pessoa não vai lá para entender as próprias angústias. No tarô também, a pessoa ela vai chegar para nós querendo entender, interpretar melhor as próprias angústias, ver as perspectivas para a vida dela no futuro e como que ela deve agir. É quase um processo terapêutico, porém muito mais breve, né? E aí você pode até pensar, mas aí eu tenho que cobrar baratinho na minha consulta, como que eu vou dar toda essa escuta, esse acolhimento? Vai demorar demais. Gente, por isso que você pode cobrar um valor um pouco maior. Você pode valorizar o seu trabalho tem que ser valorizado se você tiver esse olhar atento, empático. O seu trabalho pode sim e deve ser cobrado, né? Ter um valor ali razoável. Você não vai cobrar uma mixaria, você não vai cobrar R$10 a sua pergunta e ficar lá, sei lá, 5 minutos ouvindo a pessoa e depois ainda ter que abrir as cartas e responder. Isso não paga o seu tempo. Então, no DP Tarô também eu te ensino como acolher o seu consulente, fazer o diferencial na vida dela. E isso vai fazer com que ela queira retornar para você, você vai fidelizar quando você vai para esse caminho mais profundo. E eu vou te dar as ferramentas, eu vou te mostrar como é possível ser mais profunda nas suas leituras. E com isso você vai conseguir cobrar mais. E posso falar, você vai ter fila de espera. As pessoas vão querer muito se consultar com você, porque é muito raro hoje em dia a gente encontrar alguém que esteja ali aberta para ouvir, para direcionar de uma forma empática. E isso entra, inclusive, num ponto que eu bato muito. Se vocês me acompanham lá no Instagram, vocês vão saber. A gente não pode começar no tarô, a estudar tarô e a pensar no tarô só como uma fonte de renda. Porque o dinheiro é consequência de um trabalho muito bem feito, com muita entrega, com muita empatia. Se você faz um bom trabalho, o dinheiro vai vir, as pessoas vão querer você, vão querer falar com você. Só que o que eu percebo hoje em dia é que a maior parte das pessoas que começam a estudar tarô é porque viu a fulana e a ciclana falando que dá para ganhar dinheiro e tal. Às vezes até vê eu mesma falando e vai no tarô porque quer ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência. É possível ganhar muito dinheiro com tarô. Eu falo por experiência própria e por pessoas próximas, inclusive as minhas alunas, que estão para provar. É só vocês irem lá nos depoimentos do meu Instagram.
Então é possível, só que é uma consequência, não é o foco principal. Então o segundo pilar é você entender que o tarô resolve dores reais, que o tarô é uma ferramenta de acesso ao inconsciente, que o tarô precisa ser profundo. O terceiro pilar é você saber praticar com estrutura. Como assim? Outro ponto que eu percebo muito, que inclusive foi uma coisa que eu falhei no começo. Aprendi as cartas. Tá, agora eu vou fazer tiragem. Aí você vai lá, embaralha o seu baralhinho e sai tirando cartas aleatoriamente. Tira lá. Aí você chegou aqui, ó, tirei 4 cartas. Ué, saíram 3 cartas mais positivas e um 7 de espadas? Não entendi. O que eu vou fazer? Eu vou tirar mais. Então vou tirar mais. Essa daqui eu não entendi não. Vou tirar. Vou tirar do jogo. Vou tirar mais uma. Tá, então quer dizer que ele ama. Sabe assim? Você querer tirar um monte de carta para uma pergunta, sem um método, sem um passo a passo, sem uma estrutura, fica completamente confuso, fica uma coisa extremamente aleatória, é um monte de cartas jogadas, às vezes você vai ver ali uma carta no meio de todas, você não vai entender e você vai tirar de canto. Eu sei porque eu fiz isso no começo, gente, eu fiz isso no começo, então eu aprendi na prática. E muitas alunas chegam até mim falando, nossa, eu faço tiragem e não entendo nada, mas claro, você tira 10 cartas e sem um método, como que você quer entender? Eu não tô falando que você não possa fazer jogos livres. Inclusive, eu, como uma boa aquariana que sou, não sou de ficar seguindo tantos métodos. Eu gosto de, às vezes, tirar as cartas livremente. Ok, isso é possível. Só que você tem que dominar muito bem as técnicas primeiro. Você já tem que ter uma experiência com as cartas, você já tem que entender muito bem como que elas conversam. Então, assim, você tá aprendendo tarô, acabou de aprender os 22 arcanos maiores, aí você sai tirando carta, assim, aleatoriamente, vai ficar confuso. Então, no começo, é muito interessante que você tenha uma estrutura. Isso, inclusive, é algo que eu vou ajudar vocês no nosso grupo de alunas. Vai ajudar muito no estudo. A gente vai vou começar orientando vocês. Como que vocês vão fazer? Vocês vão começar com uma carta, vai postar no grupo, depois vai subir para 2 cartas, depois tiragens com 3 cartas. Então assim a gente vai pouco a pouco construindo a nossa narrativa com as cartas, não só tirando cartas soltas e ponto final. Então a gente vai começar com métodos, a gente vai começar, casa 1 representa tal coisa, casa 2 tal coisa, casa 3 tal coisa. Depois, com o tempo, você vai fazer métodos livres também. Inclusive, se você, assim como eu, se identifica com métodos mais soltos, mais livres, existe algo que se chama leitura linear no tarô, que é uma maneira de fazer tiragens livres, tem significado de casas, porém de uma forma muito mais estruturada. Calma, é um pouco mais complexo esse assunto todo, a gente vai ver no DP Tarô também, tem uma aula lá de 40 minutos explicando, fora isso também auxilio no grupo, né, com exemplos práticos. Mas vocês vão aprender a tirar as cartas de uma forma livre, porém mais estruturadinha. Aí depois, com o tempo, com a prática, aí vocês vão também tirando tiragens aleatórias, livres. Sem contar que você também pode criar os seus próprios métodos de tiragens. E isso também é algo que eu vou incentivar no curso, porque afinal, como eu falei para vocês, eu sou aquariana, eu gosto das coisas livres. Então, você pode pegar uma tiragem completona lá e mudar o significado das casas. Bom, agora que você já entendeu quais são os 3 pilares básicos para que você se torne uma taróloga mais segura, mais autoconfiante e que prospera com o tarô, a gente vai entrar num assunto que vocês sempre me perguntam muito, que é possível eu começar a trabalhar com tarô sem ter câmera profissional, sem ter um celular de última geração, sem ter tanto tempo assim para aparecer nas redes sociais e tal? E hoje em dia, diante de tantas pessoas que estão trabalhando nessa área, é possível ainda se destacar e ganhar dinheiro com tarô? Bom, então vamos lá, vou te passar algumas dicas que vão te ajudar a mudar o seu olhar relacionado a esse assunto. Então vamos lá, primeira coisa.
Gente, hoje em dia a simplicidade conecta. Então, se você fica aí, eu não vou conseguir trabalhar com tarô, porque eu tenho que gravar vídeo, porque eu tenho que editar, porque eu tenho que fazer reels, porque eu tenho que me destacar e fazer uma mega edição, você tá muito enganada, porque hoje o simples vende. É só você abrir aí o seu TikTok, o seu Instagram, percebe como que são as propagandas hoje em dia. Não são mais aquela coisa toda elaborada. As pessoas querem se conectar com pessoas. Então, gente, pode parecer uma bobagem, mas o simples vende. A simplicidade vende. Eu percebo por mim, eu faço muitos testes no meu perfil, né? Eu já tenho meu perfil de Instagram há 7 anos, desde que eu comecei no tarô. E eu sempre testei muito lá. Eu já testei fazer vídeos mais elaborados, com assuntos mais profundos, e eu já testei fazer coisas mais rasas, sem edição, sabe? Aqueles carrosséis mais basicão, até todo preto de fundo. Gente, converte muito mais o simples, o que é pouco elaborado, o que é pouco profundo. Então, você sabendo disso, você já sai disparado. Eu não tô falando que você tenha que fazer tudo de qualquer jeito. Vou começar a trabalhar com tarô, aí eu vou lá e faço tudo de qualquer jeito. Claro que não. Mas você não precisa criar ideias mirabolantes. Porque assim, o que eu vejo as minhas alunas falando muito? Eu não tô conseguindo postar conteúdo, os consulentes não estão vindo. Mas aí, quando a gente vai entender a causa disso, é que elas são muito perfeccionistas. Porque acha que tem que ter ali, nossa, um tema, eu tenho que elaborar muito sobre esse tema. Gente, ninguém quer saber de profundidade. Hoje em dia as pessoas querem dicas rápidas, coisas mais assim, papum. As pessoas querem praticidade, querem simplicidade, querem se conectar com você. E aí a gente entra numa segunda questão. Gente, vocês conhecem o ChatGPT? Minha amiga, o ChatGPT é o nosso melhor amigo. Nós, criadores de conteúdo, meu Deus, o ChatGPT hoje em dia é uma mão na roda. Olha só, quando eu comecei, eu pelejava, gente, de pensar em conteúdo. O que eu vou postar? O que eu gravo nos meus stories? Meu Deus, eu não sei o que eu falo. Eu pelejei, gente. Não foi fácil. Agora, hoje em dia, a gente tem essa facilidade, aí você vai ficar dando desculpa, porque eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não sei o que eu falo, o que eu deixo de falar. Gente, o ChatGPT vai ser o seu assistente pessoal. Tudo o que eu posto no meu Instagram, tudo é roteiro de ChatGPT. Ele me dá o roteiro. O ChatGPT, ele cria um cronograma para mim a cada 15 dias de postagens. É claro que a gente não pode só depender de um robô. A gente precisa usar a nossa cabecinha também, né, para humanizar aquele conteúdo, porque às vezes ele dá um conteúdo meio xoxo, né? Aí você vai humanizar esse conteúdo. Mas ele dá toda a ideia, sabe? Ele te mostra tudo. Se você quer vender, você conversa com ele e ele vai te dar conteúdos que convertem em venda. Se você quer aumentar os seus seguidores, ele vai te dar conteúdo topo de funil que aumenta o seguidor. Então assim, gente, o ChatGPT é a melhor coisa que inventaram nos últimos tempos. Aí você pode estar pensando assim, meu Deus, mas eu não sei usar o ChatGPT, como que eu vou fazer? Mas eu não tenho nem noção, isso aí de baixar, é na internet, como é que funciona? Calma, calma. Tem uma surpresa para essa turma do DP Tarô e eu vou contar no final. E aí isso entra no terceiro ponto. Você pode pensar assim, beleza, então para eu ganhar dinheiro com tarô, para eu conseguir trabalhar com tarô, eu preciso, né, postar, eu preciso estar presente nas redes sociais, mas, nossa senhora, então eu tenho que estar ali o dia inteiro, todo dia, mostrando minha vida, mostrando tudo. Não é assim que funciona. Você não precisa ser refém das suas redes sociais para prosperar com o tarô. Hoje em dia, menos é mais. É interessante sim, se possível, fazer conteúdos diários na rede social, no feed, sim, mas os stories não estão entregando mais como antigamente. O Instagram está forçando as pessoas a irem para o feed ao invés de ficar gravando story. Então você não precisa ficar ali o tempo todo aparecendo e tal. Se você fizer bons conteúdos, pelo menos 3 por semana, para o seu feed, aí que tá, sabe, a chave. Porque às vezes as pessoas ficam desesperadas e postando 1 milhão de coisas. Agenda aberta, consulta não sei o quê, tiragem não sei o quê. Escolha uma carta não sei o quê. Só para criar conteúdo. Isso afasta a pessoa. Isso afasta a consulente, porque as pessoas acompanham e falam, nossa, que saco, né? Fulano só posta conteúdo chato. Não tem nada a ver esse conteúdo aqui. Agora, se você posta pouco, porém bons conteúdos simples, como eu falei anteriormente, sem nada de
de muita edição, mas conteúdos legais, conteúdos que ensinam, conteúdos que entretêm, conteúdos de dica, mesmo que seja menos do que a fulana que fica postando loucamente, você vai conectar mais, você vai passar mais profissionalidade para o seu trabalho. Então você não precisa ficar refém. E outra coisa também, não é só na rede social que você vai conseguir consulente. Tem um outro ponto que vai te ajudar a conquistar consulentes, que também é uma coisa que eu vou explicar mais detalhadamente no DP Tarot, que você pode fazer um programa de indicação. Então, se você consegue uma consulente, você vai aplicar tudo que eu vou ensinar lá no DP Tarot, e essa consulente ela vai te indicar e você vai conseguir assim ir criando uma cartela maior de clientes, sem precisar ficar louca ali nas suas redes sociais. Além disso, um atendimento profundo, com humanização, com empatia, que você dá espaço para outra pessoa falar, e aquilo que eu também falei lá nos 3 pilares, isso também vai fazer com que a sua demanda de atendimentos aumente. Por quê? Porque você vai se diferenciar e a pessoa que passar na sua consulta, sentindo essa humanização da sua parte, vai sentir vontade de te indicar sem você nem pedir. Então, assim, você percebe que o que eu falei aqui foram coisas simples, mas que a maioria das pessoas não falam. E que se você aplicar no seu negócio, com as cartas, tanto nos seus estudos, quanto depois para você trabalhar com tarô, essas pequenas coisas, você já sai disparado na frente. Você já tem aí muito mais possibilidade de atrair consulentes. Então, às vezes, gente, são coisas simples que, se feitas da forma correta, vão fazer diferencial. Bom, agora que você já viu que sim, é possível sim prosperar com tarô, é possível sim se diferenciar diante de centenas de milhares de tarólogas que aparecem aí diariamente, você sabe que o tarô pode sim ser um trabalho rentável para você. Imagine só como você vai sair disparado de ter um passo a passo muito mais detalhado, muito mais aprimorado, com uma pessoa que já está na caminhada há 7 anos. Gente, já atendi 15 mil pessoas. Então eu tenho assim muito conteúdo, muita coisa para passar para você, e com todo esse direcionamento e essa orientação de alguém que realmente vive aquilo que ensina, você vai sair disparado na frente. No DP Tarot, você vai ter acesso a mais de 100 aulas já disponibilizadas na Hotmart. Assim que você efetua a compra, você já começa ali a estudar. Lá a gente vai passar por todas as cartas, carta por carta, nada de uma aula falar de 10 cartas, não, é carta por carta, separadinho, para facilitar no seu aprendizado, nos seus estudos. Além disso, a gente vai entender toda a base do tarô, história do tarô, como é que ele funciona, sincronicidade, ressonância, o que é a ética no tarô, como conduzir bons atendimentos, como fidelizar clientes. Eu vou falar sobre programa de indicação. Então, assim, você vai ter tudo muito bem estruturado lá na Hotmart, em aulas práticas, porém profundas. Além disso, agora, minha gente, a partir desta turma, ó, o negócio tá babado. A gente vai ter aulas ao vivo. Porque o que eu percebo nessas últimas turmas, onde não tivemos essas aulas ao vivo, às vezes o conhecimento fica um pouco solto. Eu percebo que vocês às vezes têm dúvidas, e você não ter ali alguém que esclareça essas dúvidas, alguém que te oriente da maneira correta, pode fazer com que você desanime e às vezes até desista. Então estudar sozinha é um pouco mais complicado. Então agora a gente vai ter 3 aulas ao vivo, onde vocês podem decidir os temas das aulas. A gente pode falar mais sobre os arcanos maiores, por exemplo, a gente pode falar mais sobre os arcanos menores, fazer práticas, fazer tiragens. Então, essas aulas serão definidas por vocês num grupo exclusivo de alunas que teremos. Então, no DP Tarot, você vai ter um grupo exclusivo só para essa turma, então todos ali estudando juntos, onde no grupo eu vou passar mais prática para vocês, orientações, vou esclarecer dúvidas, estarei no grupo ali esclarecendo as dúvidas de vocês, além das aulas ao vivo.
E além disso, você também, assim que você finalizar o curso e você receber o seu certificado, você vai entrar num grupo completo de alunas, onde tem as alunas das turmas passadas, e por lá é um grupo que tá ali, ó, é vitalício. O grupo vai continuar ali. Então você pode também, nesse grupo, com alunas que já estão mais experientes, continuar no decorrer da sua caminhada tirando dúvidas, as meninas trocam tiragens, uma ajuda a outra dando pitaco. Então, assim, você tem esse acompanhamento nessa comunidade aí para sempre. Você vai receber como um bônus especial, na verdade são 2 bônus especiais para essa turma. Primeiro, marketing para cartomantes. Então agora, além de você aprender toda a teoria ali das cartas, como fazer tiragens, né, como ser profunda nos seus jogos, você também vai aprender como vender suas consultas no Instagram. Então, o marketing para cartomantes foca ali no desenvolvimento da sua rede social, do seu Instagram. Além disso, um bônus super especial que eu estou preparando, o curso de ChatGPT. Eu quero ver vocês falarem que estão sem ideia para o que postar, hein? Porque nesse curso de ChatGPT, eu vou te dar vários prompts. Prompts são como mensagens que você vai postar lá no ChatGPT para ele fazer todo o seu cronograma de conteúdo da forma correta e não ficar uma coisa bagunçada. Eu vou te ensinar tudo o que eu faço, como eu faço para receber as orientações certas do ChatGPT e que você vai usar para profissionalizar os seus atendimentos e para nunca ficar sem ideia do que postar. Isso é exclusivo dessa turma. As próximas turmas não vai ter o ChatGPT. E não para por aí. Além de tudo isso, eu defini com as alunas das turmas anteriores que todos os meses, no último sábado do mês, nós faremos um workshop. E você, assim que você adquire o curso, você já pode participar do próximo workshop que terá. Todos os meses serão temas diferentes, também escolhidos por vocês no grupo geral de alunas. Então aí, quando vocês estiverem lá no grupo geral de alunas, vocês vão poder opinar o que vocês estão com mais dúvida, o que está pegando mais, tanto sobre tarô quanto também sobre questões profissionais, né, com o tarô. Um outro bônus muito especial que você vai receber é acesso vitalício ao curso. Então, assim, comprou o curso, ele é seu pro resto da vida. Eu não consegui assistir em um ano. Tudo bem, você assiste quando você puder. Eu passou ali um tempão e eu quero rever as aulas porque eu me esqueci, tem coisa que passou ali. Reveja tudo de novo. Inclusive, todos os workshops e as aulas ao vivo que a gente vai ter para nossa turma também vão ser disponibilizadas lá na Hotmart de forma vitalícia. Então, comprou, pagou, é seu para sempre. Todas as atualizações que eu vou fazendo no curso no decorrer do tempo, você também terá acesso, não vai precisar pagar nada mais para ter acesso às atualizações. Então, assim, é muita coisa, né, minha gente? O meu objetivo realmente é que você saia desse curso com todas as ferramentas para você começar a trabalhar com tarô. E assim, se você pegar firme um mês, você já aprende muito bem os arcanos maiores. Sabendo os arcanos maiores, você já consegue começar a fazer algumas tiragens e até mesmo cobrando. E aí você deve estar pensando, nossa senhora, esse curso vai custar uns 3 mil reais. E valeria, viu, minha gente? Vale, seria muito bem pago. Mas, para essa turma exclusivamente, o valor é de R$ 497. Minha gente, é isso mesmo. E você ainda pode parcelar em 12 vezes de R$ 49,60. R$ 49 não paga nem uma pizza. Para você construir uma carreira, uma nova profissão, prosperar, crescer, sem contar que o tarô também vai te ajudar no seu autodesenvolvimento, R$ 49 por mês. Parece mentira, mas é verdade. Mas isso é exclusivo dessa turma, porque a partir da turma seguinte o valor já vai sofrer reajuste, porque, né, são muitos benefícios e a partir das próximas turmas o valor vai aumentando gradativamente. Mas e se eu pagar 497 e não gostar do curso? Bom, aí você pode pedir seu reembolso. Eu confio tanto no curso que você tem 7 dias para assistir as aulas e se você não gostar, eu devolvo o valor total para você, sem querer saber, sem te perguntar nada. Simplesmente te devolvo. Então, se você chegou até aqui, eu espero que todas essas dicas passadas aqui te ajudem no seu desenvolvimento. Espero que a gente se veja na nova turma do DP Tarô, a turma O Julgamento, vai ser uma turma intensa. Eu espero que a gente se veja em breve. Junto desse vídeo eu deixo o link para a página de vendas
e efetuando a sua inscrição, você já receberá por e-mail o link para o nosso grupo oficial da turma O Julgamento. Te espero lá!